Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. A nossa convidada de hoje é organizadora do Rock in Rio e empresária. Estou aqui com a Ana Rosado, estamos muito felizes por ela estar aqui. E a verdade, Roberta, antes de tudo, obrigado por teres vindo, não é? Não, prazer imenso. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Nós temos todo o prazer em recebê-la aqui na Luas. Agora é que vamos ver como é que isto vai correr. Roberta, isto é um contexto totalmente diferente porque estamos aqui a falar de liderança, de gestão. E a primeira pergunta que eu te queria fazer, porque de facto eu não a sei, para além de seres organizadora do Rock in Rio, tu fazes fazes muitas mais coisas, não é só o Rock in Rio que fazes, não é? Não, a empresa faz muito mais coisas e aí a gente acaba se envolvendo, né, com muitos projetos, que a gente hoje tem a operação muito grande no Brasil. Hoje a gente no Brasil tem 2 festivais de grande porte por ano, então porque a gente produz o Lollapalooza para a Live Nation, que é a nossa acionista, em São Paulo, todo mês de março, e todo mês de setembro. Um ano tem Rock in Rio no Rio de Janeiro, um ano tem The Town em São Paulo, que é um projeto recente. A gente fez esse ano a 2ª edição, mas é um projeto bastante robusto, né? Um projeto de 5 dias para 100 mil pessoas por dia, então é ousado também. Qual é a diferença entre esse e o Rock in Rio, por exemplo? O The Town, ele tem um storytelling diferente. O The Town, ele vem contar a história de uma São Paulo que a gente não necessariamente, a nível internacional, percebe tanto, né? A gente olha muito para São Paulo como destino financeiro, econômico, muito de trabalho. Quando você olha para os números do aeroporto de São Paulo, Guarulhos, que é um dos aeroportos principais ali na América Latina, muita gente passa, mas não fica, né? E quem fica, majoritariamente, está relacionada a reuniões de trabalho, etc. O que a gente quer mostrar é o lado cosmopolita, o lado cultural, o lado criativo, de artes, de potência, que São Paulo tem muito além do que é o mercado financeiro, do que é trabalhar, né? Então, a história do The Town, você vai ver os palcos, o palco principal, equivalente ao palco mundo, ele é o Skyline, que ele tem literalmente o Skyline da cidade, com os edifícios mais emblemáticos. Aí você tem a São Paulo Square, que ela é inspirada onde a cidade nasce, né, com o Teatro São Paulo, tem com a Sé. Aí cada um dos palcos ele está retratando a própria cidade de São Paulo, aquilo que tem, e muito da pluralidade mesmo, né? São Paulo é onde os sonhos se realizam, muitas pessoas viajam e se mudam do Brasil inteiro para realizar seus sonhos ali, né? São Paulo acolhe um mix de pessoas a nível cultural gigantesco, e isso é muito rico. Então é essa São Paulo que a gente veio mostrar. Temos a nossa primeira convidada que dá para a nossa operação em Portugal e no Brasil. Portanto, os nossos colegas do Brasil, da ASCLU Brasil, vão adorar, sim, claro, vão adorar esta descrição que a Roberta acabou de fazer. Que bacana, porque é São Paulo? É São Paulo e Goiânia. Goiânia. Temos escritórios em São Que Paulo e bacana. Goiânia, portanto um alô para os colegas para do São Brasil. Paulo e Goiânia, é isso mesmo. Roberta, e nesse percurso de todas essas coisas, e nomeadamente o Rock in Rio, que é aquele mais emblemático, quais foram os maiores desafios com que enfrentaste? Pessoais ou profissionais? Quiseres partilhar. Categorias. Adoro. Quiseres partilhar. Não, então, eu acho... pessoalmente, eu comecei no Rock in Rio muito nova, sem saber o que eu estava indo fazer. Outro dia eu perguntei para meu pai, assim, há pouco tempo, que é curioso, assim, mas o que te deu para me botar para coordenar a produção do Rock in Rio tão cedo? Eu tinha 20 para 22. E eu esperei uma resposta espiritual, né, iluminada, do além, né, uma coisa assim qualquer. Ele disse, ia ser mais cedo ou mais tarde, foi mais cedo. Olha que espetáculo. Então, começar muito nova e sentir um peso muito grande de responsabilidade em relação a ele, a história dele, que é um homem de muito sucesso, e ao mesmo tempo um homem de muito sucesso, mas com muitas batalhas pesadas, né? O próprio Rock in Rio, quando começa, é um fenômeno, vira um marco histórico, mas foi um grande investimento. Esse foi um investimento que deu certo, né? A gente está aqui hoje conversando, mas foi um grande prejuízo na altura. Para ele foi muito difícil. Então, né, já sempre assim, ter um grande sucesso, mas com muitas dores associadas. E eu tinha o peso das duas coisas. Eu não queria ver ele passar por dores novamente. Eu tinha me intrigava profundamente por que ele queria fazer Rock in Rio de novo, depois de 2 experiências, uma muito difícil e a segunda que com coisas não simpáticas, de novo, publicamente um sucesso, para todos um sucesso, para ele não necessariamente, né? Então,
começar cedo, sem saber fazer produção, sentir a responsabilidade, né, em relação ao nome dele, e ao mesmo tempo receio que aquilo não trouxesse as dores que eu tinha assistido como filha mais nova, porque no segundo eu tinha 12 anos, o primeiro 7, no segundo 12. Então eu não queria ver aquilo acontecer de novo. Então isso foi difícil. Depois, profissionalmente, eu acho que a gente tem aqui, esse é um DNA mesmo de família, que é aquela história assim, eu tô teimoso ou persistente, né? Quando dá certo, quando dá errado, a palavra muda de sentido. É investimento ou é prejuízo? Né? E a gente tem essa coisa de... É muito bonito, assim, meu pai sempre falou assim, mesmo que você tenha uma ideia, você tenta fazer e não acontece, põe na gavetinha que em algum momento ela vai acontecer. Quando você trata as coisas dessa forma, as coisas quase que nunca dão errado. Porque não é que não deu certo. E, na verdade, você pode olhar que não deu certo, não foi possível viabilizar. Mas você guardou, você não abandonou. E aí, se você faz em um outro momento, já deu certo. Então, a gente lida muito com os desafios, com as dificuldades, com os tropeços, com uma parte da jornada. E isso foi uma coisa que ele incutiu. Ele incutiu muito na cultura da empresa, que, tá bom, agora pode estar difícil, agora pode ter... Mas aí ele põe o olhar lá na frente. Porque aí, o problema que você está vivendo hoje, o desafio que você está vivendo hoje, passa a ser só parte de uma jornada para você chegar lá. E isso faz toda a diferença. Então, mas espera, quando falas da cultura da empresa, com a tua entrada em cena, e agora que podes olhar para trás, porque já estás há vários anos à frente, notas que há uma diferença na tua forma de gerir, de liderar, em relação ao teu pai? Tem. Eu acho que começa... Eu não vou falar que mulher e homem, mas é energia masculina e feminina, né? Eu acho que não é se é homem, se é mulher, mas é energia. Eu acho que tem uma coisa da energia feminina que traz um tom de doçura, um tom de proximidade, um tom de humanidade que o homem tem, mas foi ensinado a não colocar disponível, né? Vocês foram ensinados a batalhar, a brigar, a ser forte, etc. E a gente, como vem de um outro histórico social mesmo, a gente vem com uma permissão diferenciada, não que tivesse muito permitido no mundo dos negócios, mas é como somos. Então, eu acho que isso fez uma diferença grande, agregou muito na jornada da marca, da empresa, e até hoje é muito curioso, porque se a gente olha o Rock in Rio Brasil, que ele está lá liderando, etc., e aqui está também, mas mais distante, e eu estou mais presente, o Rock in Rio Brasil, ele fala masculino, ele fala no masculino. E o Rock in Rio Lisboa fala no feminino. É tão engraçado. E ainda assim são o mesmo Rock in Rio. Não é? É super uma coisa que a gente fala internamente, como é curioso. É a mesma marca, você chega... Quem vai ao Brasil, e o Brasil tem uma dimensão de mercado, porque o mercado publicitário brasileiro é muito forte, né? E o alcance de marca, ainda existe o fenômeno no Brasil de você conseguir comunicar nacionalmente, então os investimentos podem estar concentrados fisicamente, mas está funcionando para o seu negócio nacionalmente. Então, o Rock in Rio ele é uma plataforma de comunicação, assim como o The Town e o Lola, mas para o país, apesar de estarem acontecendo no Rio e acontecendo em São Paulo, assim como o do Rock in Rio Lisboa, ele é para o país, né? Então, é curioso, que eu já me perdi no que eu ia contar na conversa do feminino. Feminina e masculina. Sim. Não, e que o... Não, isso reflete-se depois também no público? Não. É isso que eu estou falando, que é o mesmo Rock in Rio, que eu queria dizer, apesar do evento... No Brasil, quando você chega, ele tem uma robustez em termos de investimento publicitário, a dimensão dos estandes, a quantidade de marca, por exemplo, parece meio Las Vegas. Você chega aqui, não tem essa mesma pungência, porque é um mercado diferente. Mas quem vem de lá, quem está aqui, sente que é o mesmo Rock in Rio. Apesar dele lá falar mais masculino, apesar dele aqui usar um tom mais feminino, ele continua sendo o mesmo Rock in Rio. Isso é interessante. Mas esses toques mais masculino e mais feminino materializam-se em que coisas, Roberta? Em comunicação, a forma de comunicar como uma peça... A forma do Rock in Rio existir com as pessoas é na comunicação. A não ser lá nos dias de evento, certo? Mas os dias de evento só acontece lá. A nossa relação
com o público, com as marcas, com o mercado, ele acontece em comunicação. Então, cada peça de comunicação, cada mensagem que a campanha carrega, cada forma de anunciar um artista, cada forma de anunciar um palco, essa é a forma que a gente se coloca. E eu acho que a gente é de comunicação, né? A gente não é de... mercado de entretenimento, ele é a ferramenta. A natureza do grupo é de comunicação, isso tudo nasce dentro de uma agência de publicidade. E o Roberto é profundamente publicitário, eu não, mas ele é profundamente publicitário. Então, como a gente se expressa, eu acredito profundamente, apesar de não ser publicitário, eu acredito profundamente na potência da comunicação, porque é a forma que a gente, inclusive, convida o público para estar lá. O comportamento que as pessoas têm quando chegam nas salas do rock. Quem chega nas salas do rock, né, se identifica com a campanha, se identifica como a gente conversa, vai. Não se identifica, não vai. Então, não é só pela linha de artistas que estão lá ou pelas experiências que você oferece. A comunicação tem uma interferência muito forte. E é na comunicação que você se coloca enquanto personalidade. Vocês conhecem a Roberta. Pode ver uma fotografia, mas a gente se conhece quando a gente está aqui conversando. E o festival é igual, é onde ele ganha vida, porque ele passa 10 meses conversando com o seu público, criando. Aí o pessoal pergunta, mas por que vocês divulgam uma banda de cada vez? Porque é um projeto de comunicação. Se fosse sobre vender ingressos, comunicava o cartaz inteiro, vendia ingresso, alugava o lugar, monta, vai embora. Né? Esse é o tradicional do entretenimento. Como nós somos um projeto de comunicação, a gente começa 10 meses antes, aí conta peraí, agora fica curioso, peraí que já vem mais, daqui a pouco vem mais. E aí vai nessa construção para que a gente possa se relacionar com as pessoas. Roberta, para as marcas e para a gente. A primeira edição do Rock in Rio é quando? Em que ano? 1985, janeiro de 1985. Mas em Portugal foi mais tarde. Em Portugal foi em maio de 2004. Em maio de 2004, a vossa mensagem era clara a nível de comunicação, que era eu vou. E isso foi revolucionário, porque colocaram na mente dos consumidores ou potenciais clientes essa mensagem de eu quero ir e se não for estou um pouco fora. Muitos anos depois, 20, a vossa mensagem continua a ser eu vou. Continua sendo eu vou. Eu vou é o call to action final. Certo? E isso é engraçado porque no Brasil a primeira edição foi uma mega mobilização do Eu Vou. O Eu Vou virou assim uma campanha de mobilização realmente fenomenal. Então virou uma marca também do festival, a forma com que ele é escrito, que é o logo no meio do voo, etc. Então isso virou um dos nossos assets de comunicação e a hora que você vai ver que o Eu Vou ele entra na reta final. Aí entra o nosso movimento de Eu Vou. A partir de maio, um mês e meio antes, aí é tudo eu vou. É a hora de fazer a festa. Antes, aí tem conversas cada um. Ano passado todo o alinhamento foi em volta de 20 anos e 40 anos no Brasil. Mas sempre com o Eu Vou. O Eu Vou, ele entra numa etapa da campanha, das conversas com o público. O que está antes, por exemplo, está o Mundo Melhor. Agora a gente tem trazido, desde o ano passado, a gente entrou numa coisa que me deixa muito feliz, que é poder trazer essa conversa de mundo melhor, que não é plantar árvore ou abraçar quem precisa. É como a gente se coloca no mundo, né? No que a gente acredita e que mundo que a gente quer ver, o que a gente quer deixar, qual é a nossa participação. E a gente trouxe para a marca o All in Rio, nos apropriando da nossa própria marca. Então, não é só Rock in Rio, é All in Rio, para ser tudo e é todos. E a gente traz a coisa dos nossos valores, do que a gente quer colocar no mundo para a marca, que é o Love in Rio, Joy in Rio, Dream in Rio, então, sonhar, né? Amor, felicidade, brincar. Então, a gente começa a trazer para o todo dia da campanha, mesmo quando a gente está anunciando um artista, tem lá a presença. Não é a conversa de frente, mas está sempre ali para que as pessoas se lembrem que é muito mais do que ver concertos. É muito mais. E que se lembrem o tempo todo, não só quando chegar lá, porque quando chega lá todo mundo lembra. A gente tem as pesquisas de recall, etc. Mas a gente quer que, ao longo de todo o percurso, a gente esteja consciente que a galera vá vibrando no... Cara, a gente está ali para viver um momento único, a gente está ali para mostrar que o coletivo é forte, que não tem nada que substitua o olho no olho, a experiência do ao vivo, a experiência humana. E que, para mim, tem uma coisa ali que é o que me entusiasma mais. É quando você junta 80 mil pessoas, 100 mil pessoas,
em paz e harmonia no espaço, pessoas absolutamente diversas, né? Porque pode ter mais velhos, mais diferença de opinião política, diferença de religião, tudo. São pessoas muito diversas e dá certo. Então, ninguém vai me dizer que o mundo melhor não é possível. Eu acho que a gente está numa campanha do mundo ruim. E a gente precisa construir a campanha do mundo bom, porque nós somos bons por natureza. A gente tem tudo aqui dentro, né? Mas se a gente alimentar o que é bom, a gente coloca no mundo o que é bom também. E é isso que o Estágio do Rock me mostra, assim, que é possível. E, no final das contas, é sobre plantar essa sementinha de futuros melhores possíveis. Através da música, através do entretenimento, dando risada. Não é uma conversa profunda, é uma conversa leve, porque o nosso público é mainstream. A conversa precisa ser leve, mas vai deixando qualquer coisa lá dentro. Qual foi o papel, então, de Portugal depois na internacionalização que se verificou a seguir para a Espanha e para os Estados Unidos? Olha, Portugal foi muito importante não só para a internacionalização, mas para o regresso ao Brasil. A gente faz a 3ª edição no Brasil, ia em 2001, íamos fazer 2003 com o patrocínio da American Online, e aí teve o 9/11 em Nova York, e os Estados Unidos parou, então o contrato deixa de avançar. E, enquanto isso, tinha um rapaz, um luso brasileiro, Felipe Esnikoff, que ficava indo atrás de Roberto para trazer o Rock in Rio para Portugal. E não estava na nossa... Já voltar a fazer Rock in Rio no Brasil em 2001, aquilo já tinha sido assim, uma grande maluquice, depois de 10 anos sem Rock in Rio, que a gente não estava com isso na cabeça. A coisa do internacional tinha surgido com essa motivação do mundo melhor que nasce, ou melhor, que vem para a marca e é verbalizada em 2001. Mas não era um projeto ainda. E aí, quando o contrato com a American Online aparece Felipe de novo, e a gente meio assim, gente, esse rapaz é insistente, né? Persistente. E aí a gente brinca que é assim, muitas pessoas procuram para levar o Rock in Rio para outros países. E a gente, quando acredita, vai contando aos pouquinhos. Quando a gente quer que a pessoa nunca mais volte, a gente dá a lista completa das necessidades, que o cara assusta e não volta mesmo. Porque é muito complexo. Aí a gente diz, gente, ele não desiste, então vamos mandar a lista completa para ver se ele desiste. E pá! Mandamos as necessidades todas, convencidíssimos que o Felipe nunca mais apareceria. Não sabíamos nós que o Felipe estava com um bom time por trás. Em 2 semanas marcou reunião com o presidente da Câmara, que era o Santana Lopes na altura. Aí Roberto teve que vir. 1 mês depois o contrato estava assinado para fazer o Rock in Rio Lisboa. Então não foi exatamente um grande planejamento. Mas quando o Rock in Rio volta a acontecer em Portugal, ele aqui começa já... A gente expande o conceito para mais entretenimento. Isso que a gente fala do grande parque temático da música é um conceito que se expande aqui, que é desenvolvido aqui com as marcas em Portugal. Em 2010, começam conversas para voltar ao Brasil. A gente traz os patrocinadores ao Rock in Rio Lisboa e aí volta o Rock in Rio para o Brasil com o modelo que tinha se desenvolvido aqui em Portugal, de 2 em 2 anos, com entretenimento, com as marcas sendo parte da experiência, que ajuda a viabilizar financeiramente, né? E aí, cara, quando o Rock in Rio pousa de volta em 2011 no Rio, aquilo parecia um OVNI, assim, foi uma revolução no mercado brasileiro de novo, né? Então, Portugal não foi só importante... No meio do caminho, a gente já estava fazendo Espanha. Parecia simples, né? Logo ali. A gente, assim, olha, planejamento é muito importante, mas não é necessariamente... A gente é muito bom de planejamento, fazer o evento, mas as nossas expansões, as nossas aventuras foram todas com pouco planejamento, muito ímpeto sonhador e vontade de fazer as coisas acontecer. Então, a Espanha parecia assim... é ali, né? Claro. É vizinhança, bora lá. Era outro planeta, literalmente. Aí foi toda uma jornada super interessante. Eu sou apaixonada por conhecer culturas novas e aprender coisas novas. Então, cada país que você vai é uma revolução. Então, né? mas espera, neste momento do Rock in Rio tens... Portugal e Brasil. Ok, a experiência... Fizemos 3 edições em Espanha, pegamos... o início da crise econômica mundial. A gente anuncia em 2007, 2008 acontece o que acontece, e aí o mercado começa a encolher. O projeto era muito grande, não era uma fase, era uma fase que os festivais estavam começando a ganhar dimensão em Espanha, onde festivais internacionais ainda não eram o que o público espanhol aproveitava muito. Então a gente era 3 vezes maior do que o maior festival espanhol, e ainda assim, como negócio, aquilo
não fazia sentido. E a cada ano que passou, o mercado foi enxugando cada vez mais e a gente, olha, a partir daqui começa a desconfigurar o projeto, não faz mais sentido, cumprimos o combinado com Arganda del Rey, que foi a cidade que nos acolheu, e decidimos parar. No meio do caminho, depois, mais adiante, ainda surge Las Vegas, que aí foi outra aventura deliciosa, e aí completamente diferente. Las Vegas só teve uma edição. Só teve uma edição, e a experiência aqui é... Cada um de nós tem uma visão diferente dos porquês, né? Né? Não é necessariamente linear. A minha visão é... A gente foi para Vegas sem saber que qualquer grande festival precisa... E nos Estados Unidos, fato, você precisa de 3, 4 edições para estabilizar, para começar o negócio a funcionar e a dar dinheiro, etc. No caso, a gente tinha nosso principal faturamento no Brasil, então tinha que faturar em reais para pagar em dólar, com um câmbio desfavorável. E aí o nível de investimento que era preciso fazer, apesar da gente ter sócios internacionais, a gente tinha o Cirque du Soleil como sócio, tinha o Homburg, que é um grande investidor, como sócio, mas o sócio financeiro que a gente tinha na época entrou em Chapter 11, que depois de fazer, que foi a empresa que fez o que é hoje a Live Nation e foi a empresa que fez o que é hoje a Clear Channel. Ele estava fazendo seu terceiro movimento de consolidação e correu mal. Então, a gente precisava de capital para manter o projeto nos Estados Unidos, da proporção que era preciso, com os desafios que o mercado daquela dimensão traz. Ia precisar ser um evento anual, diferente do Brasil e de Portugal, porque o mercado é muito agressivo. Então, coisas que a gente foi descobrindo e a gente não tinha o sócio financeiro em condições, a gente não ia conseguir fazer e a gente, então... o que eu acho que é uma pena, porque, sinceramente, em termos de expansão, que hoje a gente decidiu que não vamos trabalhar no tema de expansão, a piada interna é que a gente expandiu para o país mais próximo do Rio de Janeiro, que é São Paulo. Então, hoje a gente expandiu para São Paulo. Mas eu acho que os Estados Unidos, no limite, é o único país que verdadeiramente faria sentido, na hora que a gente voltar a querer fazer um projeto de expansão. Eu digo que é lá que tem que começar. Porque em Las Vegas? Eu gostei, eu acho que Las Vegas foi uma experiência boa, tá? Não é a experiência mais fácil do mundo, porque as pessoas têm que se deslocar até lá. Mas, na época, Las Vegas recebia 350 mil pessoas a cada quinta-feira, aquilo roda, né? Mas podia ser em Nova Iorque, por exemplo? Não faria em Nova Iorque. Aí, se você for, a discussão era mais Miami, porque aí você tem também uma massa de brasileiros muito forte, vira mais latina, etc. Okay. Para ser mais fácil, talvez fosse Flórida. Para ser... Pois Miami podia... Eu acho que Vegas foi... eu gosto da ideia de Vegas, tá? Mas eu acho que para expandir um projeto dessa dimensão, é Estados Unidos para você colocar definitivamente uma âncora. Qualquer coisa no mundo da música que não venha dos Estados Unidos é colocado meio de lado. Então, a gente é o maior festival de música do mundo, o mais histórico, o primeiro grande festival organizado do mundo, porque antes tinha sido o Woodstock, que não foi feito para ser um festival, e ainda assim, não sendo dos Estados Unidos, os Estados Unidos fingem que não acontece, sabe? Assim, o nível de potência do mercado americano e como grande líder na área da música, eu acho que o jogo mudaria se a gente tivesse fincado lá. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que me parece essencial, sobretudo neste momento, neste período que atravessamos. Há quem diga que o modelo dos festivais de música que se está a esgotar. Eu adoro essa peça. Eu adoro de certeza que já ouviste isto várias vezes, não é? Essa nuvem negra que a indústria deixou sentar na cabeça da galera. Então avança que eu adoro. Não, é para aí que vamos. E as pessoas que defendem esta tese dizem que, por exemplo, os artistas querem cada vez mais ir a solo, nomeadamente aos estádios, e assim saindo dos festivais. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Vamos embora. É isso. O mercado em tudo, não só na indústria da música, mas em qualquer indústria, tem ciclos, certo? Nada é igual de um ano para o outro, ou de períodos em períodos. Vou começar por quando eu comecei a trabalhar no Rock in Rio, que foi no ano 2000. O paniquito daquela época era: ai meu Deus, que não vai ter mais headliner, né? Os cabeças de cartaz, que movem milhares de pessoas. Ai, não vai ter porque os dinossauros estão ficando velhos, sei lá o que era aquilo. Hoje, quando a gente olha 25 anos depois, temos mais headliners que nunca. O que aconteceu? Naquela época, e aí vou olhando aqui para os festivais, naquela época ali, as bandas vendiam discos. E o faturamento principal estava na venda de discos.
Quando surge o digital, vira ali uma bateção de cabeça, perde-se faturamento, mas não foi rápida a substituição de faturamento. Então, as bandas precisaram estar disponíveis para fazer shows. Porque antes, vamos dizer assim, temos que admitir que a turnê é a pior parte da jornada. O show ao vivo é a melhor coisa que o artista pode fazer. Mas uma turnê, ela é muito exigente em termos de qualidade de vida, de saúde mental. Não é à toa que a gente olha para trás e a gente perdeu tantos artistas. A indústria é muito dura e a vida na estrada é muito pesada. E aí eu gosto de citar, por exemplo, se você olhar o documentário do Ed Sheeran da Disney, o documentário do Robbie Williams na Netflix, está ali mais ou menos o cenário de como organizou para sobreviver e um que a gente não perdeu por milagre, porque não era nem para estar vivo. Né? Então, eu acho que a indústria também tem aprendido com isso e os artistas estão menos disponíveis para isso. Mas por quê? Então, começam a fazer shows, começam a ficar mais disponíveis. Lá quando o Rock in Rio, essa terceira edição, os grandes festivais, se você pegar o histórico, o próprio Glastonbury, o Coachella, não tinham os grandes nomes. Eles eram sempre focados em artistas mais novos, mais alternativos, mais o rock, etc. Não era nem tanto pop e não eram os grandes nomes. Quando essa galera precisa fazer shows, eles ficam mais acessíveis. E os festivais, é claro que você vende mais fácil com grandes nomes, bora lá. Os festivais passaram a ter acesso a esses headliners. E aí, pronto, a vida seguiu assim até há poucos anos atrás, quando, com o fenômeno do digital, 2 movimentos. O efeito especial. Quer atender? Não. Então, com o fenômeno do digital, vários elementos acontecem. Os artistas ganham uma dimensão internacional por alcance de comunicação muito grande. Novos artistas, aquele paniquito de não tem headliner, surge cada vez mais headliner e mais rápido, porque eles têm acesso à multidão de uma forma como nunca existiu. O digital começa a ser a principal fonte de faturamento. Eles já não precisam estar disponíveis para fazer tantos shows e eles passam a ter capacidade de organizar shows em nome próprio, alguns, não muitos, em nome próprio. Aqueles que estavam disponíveis para os festivais deixaram de estar. Isso quer dizer o quê? Que os festivais menores, com menor capacidade financeira, precisam voltar à sua origem. Novas bandas, artistas. E não quer dizer que não vai ter bons artistas e artistas de porte, mas não aquele level A, né? Porque não era a realidade dos festivais. Então, eu acho que tem um ciclo que essa nuvem negra que se instalou nos últimos 2 anos, assim, em termos de comunicação, eu acho que foi instalada pelo próprio nervoso da indústria de ter que se reinventar. Mas a vida é assim. A gente tem que se reinventar. Então fala. E aí não fala-se não só disso. Então, isso para te responder disso dos shows próprios. Para um artista que tem capacidade de abraçar um show de estádio, ele tem dimensão, o recurso fica mais para ele do que para o promotor. Ele pode ganhar mais, não necessariamente, mas ele pode ganhar mais, só que, acima de tudo, ele controla a agenda. Ele marca a medida dele. Quando os artistas têm que fazer uma turnê de festivais, por exemplo, na Europa, é uma loucura. Eles têm que esperar receber 20, 30 propostas de promotores diferentes, de países diferentes, para fazer o routing, para saber, porque o caminhão não pode estar aqui hoje em Portugal e ir para a Alemanha amanhã, não, aquilo tem que fazer sentido. É um grande quebra-cabeça. É muito mais fácil ele marcar a agenda, aluga o estádio, vende ingresso, e ele é o próprio canal de comunicação. É muito mais fácil para o artista, que pode, mas também traz muitos mais riscos financeiros, porque a responsabilidade financeira fica do lado dele. Então, alguns artistas estão gostando dessa experiência, outros já não estão gostando tanto. Alguns estão começando a fazer, então um ano eu faço sozinho, um ano eu faço em festivais. Vai ter aqui esse processo de adaptação. Para os festivais que não puderem ter facilidade, que não terão mais necessariamente acesso a esses level A de artistas, vão se reinventar na experiência do ao vivo, na descoberta de novos talentos. Assim, faz parte da jornada. Então, eu não vejo, eu acho uma grande bobagem essa conversa, e acho que o erro, porque traz prejuízos essa conversa, porque as pessoas acham que temos um problema, né? E eu acho que o erro veio de dentro, não veio do público. O público está lá amarradão querendo ir aos shows, me diz aí o que vai rolar que eu quero ir. Mas, no caso, isso veio de dentro da própria indústria, e aí existem interesses diversos
Porque quem faz festival não é o mesmo cara que faz show em estádio. Quem tem bônus e benefícios não é o mesmo cara. Então, isso, cara... Mas eu acho que já está mais manso. Acho que o povo já começou a acordar. Ainda bem que eu te fiz esta pergunta, porque adorei a tua resposta. Que bom que você fez essa pergunta. Porque eu adoro falar sobre isso. Não estava. Acho ótimo. Pode ser bom. Olha, Roberta, mas agora vou fazer uma questão no guião, tá bom? E um bocadinho à plaia dessa conversa, não é? Porque tu és líder deste mercado e consegues inclusivamente fazer isto, não é? Que é imprimir pensamento próprio neste mercado. A pergunta que eu te fazia é como é que é manter esta autenticidade do Rock in Rio e fazer história? Que desafios é que tens, que achas que vais ter pela frente nesta jornada? A gente tem muitos desafios todos os dias, tá? Eu lembro em 2012, a gente estava preparando a edição de 2012 e o país já tinha descoberto que estava em crise, né? A gente descobriu só em 2011, mas já estava... E aí, mas o Rock in Rio não tem crise, né? Eu falei, não, gente, o Rock in Rio está no mercado, ele tem as mesmas dores que o mercado tem. Projetos maiores têm algumas dores, projetos menores têm outras dores. Então, fazer um projeto como esse é altamente desafiador. Não é um negócio para muitos, porque é um negócio de alto risco em várias etapas. Ele é risco financeiro, risco físico. De novo, só tem que ter são poucos malucos para fazer um negócio desse. Então, o nosso desafio é diário. A gente trabalha durante 2 anos sem saber o que vai acontecer. Você vai descobrindo, você vai pegando a temperatura, você anuncia uma coisa, resulta bem, à medida do... peraí, não resultou como você queria, ajusta, constrói, inventa, dá cambalhota. Então, ele é exigente o tempo todo que você está criando, convocando, porque todo o seu risco, diferente de muitos negócios, que imagino que vocês têm aqui desafios diários, o negócio se faz ao longo do ano, o nosso se faz em 4 dias, ou em 7 dias no Brasil. Então, é altamente desafiador. Eu acho que o que a gente está vendo, assim, o que a gente... Você estava falando de como é que mantém a autenticidade. Tem uma coisa que a gente faz e é um aprendizado desafiador diário para a equipe. Eu levei algum tempo e de vez em quando a gente derrapa e volta lá para aprender, que olha para o seu negócio. Não olha para o que os outros estão fazendo. Toda vez que a gente tenta olhar para o que os outros estão fazendo, a gente se enrola. Porque nós não somos os outros. E, no nosso caso, a gente é radicalmente diferente dos outros, da indústria. Não tem nenhum festival que seja como o Rock in Rio. Não tem. Pode procurar. Não tem. Hoje você começa a ter um ou outro que pode começar a caminhar. A indústria já se abriu ao mercado publicitário. Os mais tradicionais ainda não. Mas não tem nada parecido com o Rock in Rio, estranhamente, né? Então, não adianta olhar para o lado. Então, a autenticidade mantém da gente olhando no que a gente acredita e o que a gente quer oferecer para o público. Onde é que a gente se atualiza? Olhando para o consumidor. O que as pessoas querem. E não só. E o nosso consumidor são vários, né? Aqui tem consumidor. Consumidor para a gente, cliente para a gente, é quem compra o ingresso, é o patrocinador, é um fornecedor que não pode ser substituído, né? E a gente tem que ser interessante, tem que fazer todos esses players estarem felizes com o nosso negócio, porque o nosso negócio depende diretamente da satisfação de cada um deles. É um trabalho danado, mas acho que, em termos de modelo para o mundo, era um bom modelo, que a gente tivesse consciência diária de que a felicidade do outro, a nossa felicidade depende da felicidade do outro. Então isso é saudável e dá um trabalho danado. Então, o que a gente faz olhando o que o mercado precisa nesse momento. Não é igual a 10 anos atrás. Né? No caso do mercado das marcas, que são um grande... as nossas fontes de receita vêm do ingresso, vêm do mercado publicitário, né? Mas prioritariamente desses 2 canais. O que mudou? As marcas, por exemplo, hoje, em termos de comunicação, é muito mais desafiadora. A comunicação ela é muito mais dispersa. O investimento está mais forte no corporativo, em convidar no relacionamento, em falar diretamente. É difícil hoje fazer grandes campanhas, porque, né, o investimento que você precisa para conseguir botar uma grande campanha na cabeça das pessoas, não é no ar. Na cabeça das pessoas é gigantesco. Antigamente você fazia com spot na rádio, um spot na TV, um anúncio de jornal,
dava conta do recado. Esquece, meu bem, não tem mais isso. Então, os investimentos não podem ser feitos mais da mesma forma. Então, o que a gente fez? Começamos a criar novos produtos para que as marcas possam atender os seus clientes no lado mais corporativo. Então, a gente vai olhando. O que o consumidor quer? Isso sempre foi a nossa forma de pensar. O que o consumidor quer é o que a gente vai entregar para eles, sem tirar a personalidade da marca. Então, por exemplo, tem um assunto que está crescendo muito, alguns festivais já estão fazendo, cada um do seu jeitinho, a coisa de saúde mental, de saúde física, até alguns conseguem trazer a conversa mais espiritual. E eu tive uma conversa recente com uma pessoa muito querida e muito entendida dessa área, e eu falei, no caso do Rock in Rio, um festival super urbano, super mainstream, eu quero trazer algumas dessas conversas, mas eu não posso trazer de uma forma muito alternativa. As pessoas não é uma linguagem que eu vá conseguir falar com as pessoas. Qual é a forma do Rock in Rio de falar de saúde, de falar de saúde mental ou até de espiritualidade? A gente tem que achar a forma certa para fazer sentido para o nosso público, né? De novo, em outros ambientes, você consegue falar mais rápido de uma forma super... Toca meditar. Eu acredito em meditação, mas preciso entender como conversar. Então, enquanto a gente não tem certeza que a conversa faz sentido e que a gente tem a forma certa de falar, também a gente não se mete nos caminhos. Porque é muito diverso, não é? Há muitas idades. Falávamos há pouco dos adolescentes. Uma experiência que eu adoro do ano passado, que foi um relato do pessoal de venda de alimentos e bebidas, que do dia dos Scorpions, que era o público mais velho, para o dia dos jovens, não vendia a mesma coisa. Era diferente. O que um consome, uma comida mais elaborada, que você come com mais tempo, o outro não consome porque ele quer um troço rápido, mais barato, mais rápido. Então é muito bacana porque é como se fossem 4 eventos diferentes. Quando a gente consegue, que nem sempre está disponível, mas quando a gente consegue fazer os dias muito bem definidos por gerações, por público, não é só geracional, mas né, hoje, agora ano que vem tem, por exemplo, o dia de Katy Perry com Pedro Sampaio. Aquele é o dia da família. Vai de ponta a ponta, a gente canta e as crianças pequeninas cantam. Né? Quando a gente traz um dia como foi o Scorpions no ano passado, era o público mais velho. Então, e a gente vai ter um dia para o público mais velho. Então, aí você está bem definido, né? Quando você tem Linkin Park, opa, galera do rock, né? Uma coisa um pouquinho mais moderna. E aí você vai construir. E de um dia para o outro é um perfil diferente, como se fosse um outro evento. Então, espera, entre as várias coisas que tu já disseste, falaste muitas vezes de dinheiro, não é? Porque o dinheiro está sempre subjacente a tudo. Era bom que não precisasse, não é? Não? Era bom, era ótimo, eu adorava. Mas a verdade é que eu sei que tu não percebes muito de finanças. Como é que alguém que fala tanto sobre dinheiro não percebe, no fundo, muito de finanças? Eu acho que tem uma coisa, outra coisa. Você pode conhecer, eu conheço bem o modelo de negócio da minha empresa. Isso, e daí a conhecer de finanças é outra coisa. Você não vai me ver... Qual é a forma de solucionar isso, já para responder? Tendo pessoas que entendem e têm uma equipe forte. Né? Então, eu já estava contando para vocês ali antes, né, que eu, no dia que fui fazer um curso de gestão para executivos, na hora que chegou lá nas fórmulas, eu falei, definitivamente eu não tenho que aprender sobre isso. Então, eu acho das coisas mais libertadoras e mais saudáveis que eu aprendi nos últimos anos foi não querer ser eu a saber de tudo. E ter essa clareza de que se gere em equipe, se organiza em equipe com o talento dos outros. Né? E se você olhar o festival, ele no final das contas, ele é muito sobre isso, né? Porque nós somos 40, 30, aqui agora em Lisboa já somos 50, no Brasil são quase 300, dias de evento são 14 mil pessoas trabalhando em Lisboa, são 30 mil pessoas trabalhando no Rio, 25 mil pessoas trabalhando em São Paulo. Você acha que nós é que somos os eventos? Claro que não, a gente é uma faísca que passa as ideias, que passa o planejamento, que dita o tom da conversa, mas no final das contas são essas milhares de pessoas que fazem o evento acontecer. Isso também acontece no dia a dia, né? Não é só sobre a Roberta. Essa das coisas que mais me enlouquece, assim, eu cresci vendo um pai muito soberano, cara da empresa, em determinado momento aquilo parecia uma prisão. Porque uma coisa fica dependendo da outra, isso não é legal. As empresas são mais saudáveis com muitas pessoas fortes, né? E que essas pessoas, se um dia quiserem fazer outra coisa, podem ir. Que não tem aquele, ai meu Deus, e agora? O que será de nós?
Não, tem outras pessoas talentosas que podem entrar no lugar da Roberta, de qualquer um de nós. Ainda bem que diz isso, porque ia-te fazer essa pergunta. Se o teu pai teve na sucessão a filha, então, e a filha vai ter na sucessão quem? Os teus filhos? Olha, eu não fui conduzida a ser sucessora. Eu entrei e foi mais rápido do que eu imaginava. E eu não faria isso com meus filhos. Eu acho que eles têm que descobrir a paixão deles assim como eu descobri a minha. O que aconteceu na minha jornada é que a minha paixão é produção de eventos, não é gestão. E eu passei a estar muito perto da gestão e depois envolvida na gestão, que é uma coisa que eu continuo não gostando. Mas isso eu espero que eles não precisem fazer, até porque o mundo está diferente. Né? Hoje a gente não precisa mais ir para a faculdade para aprender a tarefa da vida. Né? A gente não precisa ter uma jornada só profissional, a gente não precisa ter um talento só. E acho que nesse aspecto as empresas têm tudo para se tornarem ambientes mais saudáveis, mais fortes, mais por desejo e não por obrigação, né? E tem sim um salário no final do dia, mas que sejam coisas boas, que sejam e que permitam que a gente trabalhe. Eu vi muito, uma das coisas que me fazia confusão, e talvez porque eu tenha sentido um pouquinho isso, era muito claro para mim, aquele cara que começa como criativo e para subir na tal da carreira, ele vai terminar gerindo uma equipe que ele não tem talento nenhum. Então ele era um grande criativo e vai virar um mau gestor. Ganda negócio, não? E a empresa está tirando talento. Então, a gente precisa entender para criar caminhos para as pessoas crescerem sem precisar ser para cima, bicho. E, infelizmente, existem muitos modelos hoje em dia, né? Então, eu acho que, no caso da nossa, é uma empresa pequena, a gente vai vivendo esses desafios, mas acho que é muito importante que a gente faça aquilo que a gente gosta e tem talento. Estamos a terminar esta entrevista com Roberta Medina, a nossa convidada deste podcast da Ask Blue. Não resiste a fazer-te uma pergunta que é esta. Tu já fizeste várias coisas na vida. Há alguma coisa que tu ainda gostavas de fazer? Bem, estás no meio da tua vida, não é? Pelo amor de Deus, gente. Não, parece uma pergunta a Estamos só começando. Certo. Mas espera, assim, por exemplo, olha, eu no meu caso adoraria um dia ter um hotel. Possivelmente nunca conseguirei. Mas acho que vai ser muito difícil. Arruma sócios. Pois é isso. Podemos fazer uma sociedade. Não, eu não, estou fora. Então, mas espera, tu tens Olha, assim... rapaz, já me arrisquei a vender brigadeiro, isso é um negócio louco. Comida também não, estou fora. Espera, tu tens assim alguma coisa, mesmo que seja utópica, que tu gostavas de ter um negócio, uma... Não, eu não tenho ideia de negócio, mas eu queria trabalhar na Disney ainda. A fazer o quê? Tipo num daqueles fatos dos bonecos? Olha, não deve ser... O fato deve ser duro. Mas não, eu acho que... Você perguntar o que tem a ver, assim, o que está por trás da Roberta, eu acho que é trazer magia para o mundo, é das coisas que de fato me movem. E me emociona a capacidade que a Disney tem de fazer um carrinho, um bichinho, um cachorro, um monstro, emocionar as pessoas e acessar espaços que a gente fecha normalmente no dia a dia. E não é para criança, estou falando para pessoas, né? Então, eu tenho muita vontade de aprender, de entender, caraca, como é que eles fazem. Porque no serviço eu consigo vislumbrar o que eles fazem, né? Quando é o serviço nos parques, a qualidade da atenção, isso eu consigo tentar alcançar. Mas quando vai para o lado da criação da magia, né, do nada, eu acho absolutamente encantador. Independente se você vai trabalhar com personagens infantis ou com finanças, como é que a gente traz magia, como a gente preserva as crianças dentro de nós, como a gente preserva a liberdade da criança de sonhar, de querer fazer acontecer, de não ter... de querer ficar parecendo bem, né? Então, eu acho que isso é o que eu acho potente. Então, eles são uma grande referência. Quem era a tua personagem da Disney favorita? Então, personagem tem 2. Mas o Mickey, claro que é o Mickey, mas não porque eu tenha nenhuma... Outro dia meu sobrinho me perguntou isso e eu falei, nunca ninguém tinha me perguntado sobre isso. É porque na minha casa tem milhões de Mickeys, né? E ele pergunta, mas por que o Mickey? E eu fiquei assim, porque de fato as histórias do Mickey nunca foram as histórias que eu assistia e que me moviam. Mas o Mickey como símbolo da magia. Ele é o ícone da magia, né? Eu quando, sei lá, vou na Disney, aquela estátua do Walt Disney de mão dadas com o Mickey é a coisa que mais me emociona de tudo. Eu falei, achou aquilo muito forte, muito potente. Então o Mickey, com certeza, como grande representante da magia, personagem que eu amo, e não pelas histórias, mas pelo que ele é, o Stitch.
Porque o Stitch, ele é um monstrinho que faz muitas asneiras, mas ele mostra, na prática, a historinha dele mostra que é possível, mesmo um cara que é destruidor e foi treinado para destruir, ele tem como virar bom, né? E essa coisa meio desastrosa dele, meio atrapalhada e que atrapalha todo mundo, mas no final dá certo, acaba que é o que eu acredito também na vida. Não há mais perguntas. Olha aí, o outro tá tocando violino, mas é verdade, bicho. Tu gostas da voz do Mickey e tudo. Não, eu gosto do Mickey. Eu gosto do Mickey, eu não acho sabia uma que a tua graça. casa estava cheia de Mickeys. Não sabia que a tua casa tinha muitos Mickeys. Tem, até o telefone tem Mickey. Pra não esquecer a magia. Pode ter o ícone que você quiser. O meu é o Mickey. Pronto, estamos a terminar este podcast. Quero agradecer aqui à Roberta Medina por teres vindo e desejar Quem boa estava sorte. interessado em finanças, volta no próximo. É isso. Não deve ser um problema, Roberta. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia.